Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia, sejam todos muito bem-vindos. E como vocês já viram aí na thumb no nome do vídeo, hoje a gente vai falar do Derby Eterno, que é o maior clássico do leste europeu, com toda certeza, que é o clássico entre Estrela Vermelha e Partizan. E durante esse vídeo eu vou contar muitos detalhes que você provavelmente não conhece sobre esses dois times, porque assim como eu, acho que você já deve ter ouvido muito falar sobre Estrela Vermelha e Partizan, mas não deve saber muita coisa a respeito desses dois times, porque eles raramente estão disputando a Liga dos Campeões, raramente eles estão nos holofotes, apesar da rivalidade deles ser muito conhecida como uma rivalidade, uma das maiores rivalidades do mundo, inclusive. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar muita coisa sobre a história desses dois times. Bom, então a nossa história ela começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando em 1945 os dois times foram fundados na cidade de Belgrado, que hoje ela é a capital da Sérvia. Então o Estrela Vermelha ele é o time mais velho. Ele foi fundado no dia 4 de março de 1945 por alguns estudantes comunistas que queriam ver os seus ideais se refletindo num clube de futebol. E aí eles resolveram fundar o Estrela Vermelha. E você me pergunta, mas por que estrela vermelha? Bom, você já deve ter percebido que uma estrela vermelha é o símbolo do comunismo e do socialismo também. Eu não vou entrar em detalhes políticos aqui e explicar o que significa cada ideologia política, mas isso não é surpresa para ninguém, você já sabe que a estrela vermelha é símbolo deles, e a estrela vermelha a gente consegue ver ela em vários logos de partidos políticos, até algumas marcas usam a estrela vermelha. Não confunda, não chame a Heineken de comunista, porque a Heineken tem uma estrela vermelha, mas não é por causa disso. E a estrela vermelha está no escudo de um monte de time de futebol. Só para vocês terem uma noção, tem estrela vermelha no escudo do CSKA Sofia, do Estrela Vermelha, do próprio Partizan, tem estrela vermelha também no escudo do CSKA Moscou, do Slavia Praga e mais um monte de outros times, principalmente times do leste europeu, já que quando acabou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria, os países do Ocidente começaram a se aliar com os Estados Unidos, os países do Oriente, né, do Leste, ali, começaram a se aliar com a União Soviética, inclusive o país onde Estrela Vermelha e Partizan pertenciam, que era a Iugoslávia, e depois ela foi se dividindo e virou a Sérvia, né? Vários outros países ali, e eles começaram a se orientar um pouco mais para o socialismo e para o comunismo, então eles começaram a adotar a estrela vermelha também como seu símbolo. E caso você não saiba de onde vem essa estrela vermelha, isso vai ajudar a explicar o porquê que isso é um símbolo deles. Existem duas teorias diferentes. A primeira teoria é que um dos exércitos que lutaram lá na Revolução de Moscou, quando eles voltaram de uma batalha, eles se reuniram num lugar ali em Moscou, e tinham outras tropas também, e essa tropa, para ela se diferenciar, ela recebeu uma estrelinha de metal para colocar nos uniformes ali, né, do exército, e como eles lutavam em prol dessa ideologia política, o símbolo, a cor deles era o vermelho, né, eles resolveram pintar essa estrelinha de vermelho, e aí a estrela vermelha virou o símbolo dessa ideologia política. E tem uma outra teoria que eu acho ela bastante interessante, que é a teoria de que quando o Trotsky ele foi se encontrar com um político, o Nikolai Krylenko, esse cara ele era um político soviético também, e ele era falante de Esperanto. Se você nunca ouviu falar, o Esperanto ele é um idioma que foi criado por um linguista que estudava gramática, um poliglota. Ele queria um idioma mundial, então ele criou um idioma para que o mundo inteiro aprendesse e se comunicasse por esse único idioma, que é o Esperanto. A história do Esperanto ela é bem legal, inclusive. E o símbolo do Esperanto ela é uma estrela verde num fundo branco, onde o verde ele significa a esperança e o fundo branco ele significa a neutralidade. Então, quando o Trotsky foi falar com esse cara, ele viu que ele usava uma estrelinha verde, e todos os falantes, todos não, né, mas a maioria dos falantes de Esperanto, eles são incentivados aí a usar a insígniazinha, que é uma estrela verde, para identificar eles como falantes de Esperanto, né? E aí o Trotsky perguntou o que significava, e aí esse político ele explicou para ele o que significava, além das cores, né, o significado das cores, a estrela de 5 pontas, cada ponta ela representa um continente do mundo, e aí o Trotsky achou isso muito interessante e falou, pô, né, a gente tinha que ter um símbolo desse, e aí pegou uma estrela também
e pintou ela de vermelho, que era a cor do movimento político dele. Então tem essas duas histórias aí para dar origem do porquê a estrela vermelha é símbolo desse movimento político e porquê que o Estrela Vermelha resolveu adotar esse nome como o seu símbolo, né? Já que ele foi fundado por pessoas comunistas e socialistas, estudantes ali que queriam representar esses ideais dentro de um clube e assim eles fundaram o Estrela Vermelha. É uma história bem interessante. E enquanto o Partizan, como o Partizan foi fundado e por que ele tem esse nome? Bom, o Partizan ele nasceu exatamente 7 meses depois, no dia 4 de outubro de 1945, também na cidade de Belgrado, na Sérvia, e ele foi fundado como o time do exército. E aí o exército, na época era iugoslavo, né, o país era a Iugoslávia, eles resolveram batizar o time de Partizan em homenagem aos partisãs. Então, o que é esses partisãs, né? Os partisãs eram um exército civil revolucionário que geralmente lutava contra invasores estrangeiros. E partisãs não era uma particularidade ali dos iugoslavos. Existiam soldados partisãs que lutaram tanto na Guerra Civil Espanhola quanto também lutaram na Itália. E a pronúncia de partisã em italiano é o que é o mais comum das pessoas reconhecerem, né? Que são os partidianos. E a tradução dessa palavra é meio que partidários, não de um partido político em si, mas de pessoas que tomam partido em relação a alguma coisa. E na Itália eles ficaram bem famosos porque eles tinham uma música. E se você assistiu lá Casa de Papel, você já deve tá sabendo do que eu tô falando, que é a música Bella Ciao, que fala dos partidianos, e esses partidianos italianos, eles lutaram contra a invasão alemã, e embora Itália e Alemanha tenham estado do mesmo lado na guerra, muitos italianos, eles não eram a favor do nazismo ali, tanto que quando o Brasil enviou os pracinhas para lutar lá, os italianos acabaram ficando, alguns italianos acabaram ficando até do lado dos brasileiros lá, quando eles lutaram na Guerra de Monte Castelo, né? E aí os brasileiros lutaram contra o exército alemão e aí alguns italianos ficaram do lado dos aliados ao invés de do lado do eixo. E aí é muito famoso os partidianos italianos porque eles lutaram contra esses invasores estrangeiros aí. Até na música do Bella Ciao fala um pouco sobre lutar contra o invasor, né? E então por causa desse tipo de exército revolucionário que luta contra invasores, é um exército não é formado pelo governo, por militares, é formado por civis, por pessoas mesmo. E aí o time do exército iugoslavo resolveu fundar um time em homenagem a esses soldados partisans em sérvio, né, partidianos em italiano. Eles resolveram batizar o time como Partizan. E aí, só pela fundação dos dois times, já deu para ver que ambos são muito politizados, né? Tanto a torcida do Partizan quanto a torcida do Estrela Vermelha tem nas suas raízes ali o bichinho da política ali mordeu eles logo cedo e os dois times eles nasceram nesse contexto. E é um contexto que está muito presente ali na Iugoslávia, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Tito, que foi um general iugoslavo, ele conseguiu unificar vários povos diferentes ali dentro da Iugoslávia e conseguiu até fazer frente com a União Soviética, não se aliando com eles no Pacto de Varsóvia ali. Quem entende de história, quem estuda de história vai entender um pouco mais os detalhes, mas a Iugoslávia sempre foi muito politizada também. É normal que a sua população também seja, e isso tenha passado para alguns clubes ali. E aí tem até uma curiosidade bem interessante, quando a Iugoslávia começou a se separar, né? Primeiro acho que separou a Eslovênia, depois a Croácia, a Bósnia, o Kosovo, a Macedônia do Norte, vários, e depois a Sérvia se separou de Montenegro, né? Quando eles começaram a se separar, teve várias batalhas, principalmente da Sérvia, tentando impedir que esses outros países se separassem, né? Então, sempre teve guerras pra carambas ali, mais ou menos na região dos Balcãs. Então, é um lugar muito afetado por guerra, por revolução. E isso também, novamente, acaba passando para a torcida, né? Então as torcidas acabam sendo um pouco violentas, assim por dizer, e por causa desse cenário político, a gente começa a entender o porquê da rivalidade ela ser tão pesada e tão violenta, né? E um outro fato curioso aqui, por eles serem um país único, antigamente a Croácia fazia parte da Iugoslávia, então o campeonato iugoslavo era bem forte, não só com Partizan e Estrela Vermelha, mas também tinha alguns times da Croácia muito fortes que jogavam lá, como por exemplo o Dinamo de Zagreb e o Hajduk Split, e esses 4 times ali eram
quatro dos mais vencedores daquela região, então uma rivalidade bem forte que tinha na época também, não era só entre Estrela Vermelha e Partizan, mas entre esses dois times e os times croatas, como o Hajduk Split e o Dinamo de Zagreb. Então, eram os quatro times que se revezavam no poder ali, e era uma rivalidade forte, mas que acabou enfraquecendo, porque quando os países se dividiram, os times sérvios passaram a não jogar tanto com os times croatas como eles jogavam antigamente, então a rivalidade acabou dando uma enfraquecida, né? E até falando sobre as torcidas, as duas torcidas ela têm apelidos. O apelido da torcida do Estrela Vermelha é os Delije em sérvio, que significa os corajosos. Provavelmente porque eles eram mesmo corajosos e iam pra porradaria lá nas brigas entre torcidas. E a torcida do Partizan, eles eram chamados de Grobari. Inclusive são chamados até hoje, né? Grobari em sérvio é algo como coveiros. Isso porque eles usam um uniforme preto e branco listrado, né? E era um uniforme que os coveiros lá da Sérvia utilizavam. Embora esse uniforme preto e branco, ele não nasceu com o time nasceu com azul e vermelho, que inclusive eram as cores nacionais, né, da Iugoslávia, e como o exército que fundou o time do Partizan, eles adotaram essas cores também, como azul e vermelho, e depois o Partizan ele se separou do exército, e aí eles começaram a adotar a cor preto e branco. E se você estiver gostando do vídeo até agora, não esquece de deixar o like nesse vídeo antes de sair, caso você esqueça, porque ainda vai vir umas curiosidades bem legais lá pro final do vídeo. E se é a sua primeira vez por aqui, você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, porque estou preparando vários vídeos assim como esse, de informações muito profundas mesmo, para sair da superficialidade que alguns canais têm por aí. Se você gosta de história mais profunda e conhecer histórias de times, de escudos, de clássicos e curiosidades também, já apertando o botão vermelho aí para se inscrever, que você vai curtir esse canal aqui. Então, trazendo alguns dados sobre os confrontos desses dois times, né? E isso é muito difícil de trazer, porque cada fonte me mostra uma coisa. Eu não lembro onde que eu peguei aqui, se foi no Footstats, onde é que foi, mas eu tenho um dado aqui que pode estar equivocado, mas também se errar uma margem de erro de um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não é muito importante, é mais para vocês entenderem quem tem mais vitórias nesse clássico e a gente tem um lado aqui que ganha mais vezes. Então, o dado que eu tenho aqui, eles se enfrentaram 231 vezes, com 103 vitórias do Estrela Vermelha, 72 vitórias do Partizan e 56 empates. Então a gente vê que o Estrela Vermelha vem surrando o Partizan aí, com uma certa vantagem. E uma outra curiosidade interessante é que o maior público registrado nesse derby foi de 92 mil pessoas no estádio do Estrela Vermelha, em 1989. E falando sobre o estádio do Estrela Vermelha, vou começar a parte de curiosidades aqui desse vídeo, e tem muita curiosidade muito da hora. Uma delas é que o estádio do Estrela Vermelha, ele chama Rajko Mitic, que é em homenagem a um jogador que fez muito sucesso aí com a camisa do Estrela Vermelha, obviamente. E embora ele tenha esse nome, o apelido dele é Maracanã, porque ele pulsa igual o Maracanã do Brasil. Então os sérvios aí pagaram pau um pouco pro Maracanã e eles batizaram aí o estádio, apelidaram o estádio do Estrela Vermelha de Maracanã com K, e eles também não têm o acento no A, né? Então eles chamam o estádio lá de Maracanã. Isso é bem legal. E, inclusive, o nome do estádio do Estrela Vermelha, que é Rajko Mitic, esse Rajko Mitic, ele tem uma história muito forte aí com estádios brasileiros, e eu explico quais são. Nesse Rajko Mitic, ele enfrentou o Brasil 2 vezes em Copas do Mundo, tanto na Copa de 50 quanto na Copa de 54. Inclusive, a Copa de 50 foi no Brasil, e eles jogaram no Maracanã, olha só que coincidência. E esse jogo do Maracanã, ele demorou para entrar no jogo porque ele tinha cortado o supercílio no corredor antes de entrar no gramado. Então a Sérvia que na época era a Iugoslávia, né? Começou com um jogador a menos, e aí o Brasil logo abriu 1-0 e ele estava lá recebendo atendimento porque ele não podia jogar sangrando, né? E aí um outro caso interessante ali foi que ele também enfrentou o Brasil na Copa de 54, e o Brasil e a Iugoslávia estavam empatando por 1-1, e esse resultado classificava os dois. Só que o Brasil, dando uma pachecada, não sabia do regulamento e achou que não estava se classificando com o empate, que precisava ganhar. E aí o Brasil atacando, e o pessoal da Iugoslávia ficou tipo, oh, calma, tira o pé um pouco, né? E ficava apontando pro placar, tipo, tá 1-1, classifica os dois.
Só que os jogadores sérvios ali apontando pro placar, a seleção brasileira, dizem lá o pessoal, os historiadores da época, que a seleção brasileira achou que eles estavam provocando, né? Tipo, lá, ó, estamos empatando com vocês, se acham muito bom e a gente tá conseguindo arrancar um empate aí, apontando pro placar, eles acharam que era provocação e aí o Brasil ia mais para cima ainda, até que no intervalo eles foram informados do regulamento e aí tiraram um pouco o pé e o jogo foi 1-1. E outra curiosidade importante sobre estádios, o Rajko Mitic, de novo esse jogador, que é o cara que dá o nome aí pro estádio de Estrela Vermelha, ele foi o cara que fez o primeiro gol de um outro estádio aqui no Brasil, que é a Arena Independência, lá o estádio que o América Mineiro jogava, o Atlético Mineiro jogou bastante lá também, e esse estádio ele foi feito para a Copa de 1950, feito ou reformado, acho que ele foi feito para a Copa de 50, e na Copa de 50 a Iugoslávia foi jogar lá, e o primeiro gol desse estádio foi feito pelo Rajko Mitic. É muita curiosidade que liga esse cara com estádios, né? É bem interessante. E uma outra curiosidade também, agora falando um pouco do Partizan, é que o Partizan foi o time que jogou a primeira partida da história da Liga dos Campeões, e foi um empate com o Sporting de Portugal em 3-3. Então o Partizan aí, ele foi o primeiro time do mundo aí a jogar uma partida de Liga dos Campeões juntamente com o Sporting de Portugal. E outra história importante é que eles foram o primeiro time sérvio, né, chegar numa final de Liga dos Campeões, embora eles tenham perdido para o Real Madrid em 66. É óbvio, né, aquele Real Madrid era muito forte, apesar do Partizan ter um time muito forte também, eles não conseguiram ganhar do Real Madrid na época, e aí sobrou para o Estrela Vermelha ser o primeiro time da Sérvia a ganhar uma Liga dos Campeões, eles ganharam em 91, se não me engano contra o Espanhol também, foi contra o Barcelona, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que foi contra o Barcelona, e Estrela Vermelha ganhou ali em 1991, até hoje o único time aí do leste europeu a ter ganhado uma Liga dos Campeões. E aí, para finalizar, tem algumas curiosidades interessantes. Foi contra o Olympique de Marseille, lembrei. Tem algumas outras curiosidades importantes aqui. Uma outra informação aqui, falando sobre os títulos que eles já ganharam. O Estrela Vermelha é o time mais vitorioso da Sérvia, com 33 títulos do Campeonato Sérvio, 27 títulos da Copa da Sérvia e uma Liga dos Campeões, enquanto o Partizan é o segundo time mais vitorioso de lá, com 27 títulos do Campeonato Sérvio, 24 da Copa da Sérvia e aquele vice da Champions League. E são por esses motivos aí que o clássico Estrela Vermelha e Partizan é um clássico tão grande e tem uma rivalidade tão pesada. Essa história dessas duas torcidas e do país que sempre está passando por uma guerra atrás da outra ali. Então, explica pelo menos um pouco do porquê a rivalidade nesses dois times é tão feroz. Também a fundação de cada um dos dois times, cada um com um ideal diferente também, ajuda a explicar um pouco o porquê dos confrontos dessas duas equipes. E aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado das curiosidades que eu trouxe para vocês aqui. E, novamente, convido vocês a verem outros vídeos aqui do canal. Já falei um pouco sobre Celtic Rangers. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar de Celtic Rangers, porque além de tretas políticas, também tem tretas religiosas lá. Então, é um vídeo que eu aprofundei bastante também, explicando sobre a rivalidade. E se inscreva aqui, porque sempre tem vídeos como esse aqui, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!